Esse mês nós vamos estar comemorando os 506 anos da Reforma Protestante. Em cada domingo nós vamos estar falando de um dos fundamentos da Reforma, um dos 5 solas, e neste domingo nós vamos estar falando sobre o sola Escritura, o somente a Escritura. Eu vou ler em alguns momentos aqui, que a gente, para mim também não me perder muito. O texto base que nós vamos ler está em 1 Timóteo, anotei errado aqui já, é 2 Timóteo 3, o capítulo 3 todo. E o capítulo 4, do 1 ao 4, 1 ao 5. Tá? Então, antes da gente entrar no texto, eu vou fazer um resumo para a gente poder entender o que foi a Reforma Protestante, como nós chegamos nesse ponto específico da história do cristianismo, que foi a Reforma Protestante. Eu vou fazer um resumo, bem resumido mesmo, bem rasamente resumido, que é da mesma forma que eu procuro guardar na minha cabeça, para que a gente possa só entender o contexto antes da gente entrar na necessidade que foram esses 5 fundamentos, e depois a gente fazer uma defesa da Escritura, a gente poder falar a respeito disso. Então, primeiramente, no dia 31 de outubro de 1517 é a data que nós temos como marco, que é a data que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Essa data foi a data em que Martinho Lutero pregou as famosas 95 teses ali na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Muitas pessoas tiveram isso como ele querendo tumultuar, mas na verdade ele era professor de teologia, ali naquela região da Alemanha, e ali era o local em que se colocava mesmo os debates teológicos da época. Tá? Então isso foi ali na Idade Média, por volta de 1515, 17. Essa data mais específica em 1517. Nesse período que a gente teve todo um período de pré-reforma e reforma, nós tivemos várias teologias sistematizadas para que as pessoas pudessem entender o que é cristianismo, para que as pessoas pudessem entender de forma sistemática em como crer nas Escrituras e na religião cristã em si. Nessa época nós tivemos as Institutas da religião cristã de João Calvino, os 5 solas, os 5 pontos do calvinismo, que sistematizou o modo como nós entendemos a graça e a salvação de Deus. Também tivemos as confissões de fé, os catecismos, tudo para que as pessoas pudessem entender. Então, resumindo agora, eu vou falar um pouco sobre a história do cristianismo, que já é o primeiro slide, que num primeiro momento nós tivemos a igreja primitiva ou a igreja apostólica, que foram os discípulos de Jesus e aqueles que eram seguidores de Jesus ali no princípio. Então essa igreja ela foi perseguida por Nero, por volta ali de 48 depois de Cristo. Nero é aquele famoso imperador que tacava fogo nos crentes ali. Teve aquele famoso incêndio de Roma, que as pessoas meio que culparam Nero, não se tem evidência se foi ele ou não, mas ele se aproveitou da situação para que o povo ficasse com ódio dos cristãos. Ele colocou culpa nos cristãos desse incêndio, por conta dos fatos que foram menos atingidos por esse grande incêndio de Roma. Os bairros menos atingidos eram onde os cristãos moravam na época.
mas esses bairros também foram atingidos, né? Foi um grande incêndio mesmo, um incêndio de 6 dias e 7 noites. Então, nessa primeira época aí, até por volta dos primeiros 300 anos ali, início do século IV, que a gente tem essa primeira igreja perseguida. Tivemos outros imperadores que muitas vezes, né, perseguiam, mas de forma diferente. A pessoa tinha que ter um certificado de louvor aos deuses do Império Romano, ou como foi, não vou lembrar ao certo, acho que foi Domiciano, que ele retirou o investimento da perseguição aos cristãos e passou a funcionar um sistema ali das denúncias. As denúncias não podiam ser anônimas, mas o Estado ali, ele retirou o dinheiro que era gasto na perseguição e passou a falar para as pessoas, vocês que denunciem, porque nós não vamos mais gastar com isso. E aí, quando as pessoas denunciavam, eles julgavam e martirizavam mesmo assim. Então, era uma perseguição não tão do Estado, mas em si cultural. Mas que acontecia e havia martírio, né? As pessoas sofriam todo tipo de morte por causa da fé. Tivemos aí até por volta do ano 312, que já é o segundo slide, quando sobe ao império um imperador, Constantino, que reza a tradição romana, que ele teve uma experiência com Deus antes de uma grande guerra. Então ele vence essa guerra, volta dessa guerra imperador. Isso bem rasamente resumindo aqui, traduzindo para os irmãos assim na minha linguagem. Ele voltou imperador dessa guerra e ele atribuiu, vamos assim dizer, Roma ao Deus cristão. Mas o cristianismo ainda não era a religião cristã. O cristianismo era uma religião tolerada. Só por volta de 380, quando um imperador chamado Teodósio, ele coloca o cristianismo como religião oficial do império. Aí o jogo vira. Aí agora todo mundo tem que ser católico, que aí já é a instituição do cristianismo como religião católica. E aí as pessoas são obrigadas a ser católico, né? Ou é católico, ou é exilado, ou é expulso, né? Era o cristianismo ali à força, né? Então o jogo já virou. A partir daí, né, depois de 380, começa a sistematizar essa religião cristã católica e por volta de 412, 410, começa o sistema do papado, que é o sistema do clero católico ali, o sistema de liderança, como a gente já enxerga hoje. E aí já começa todo essa parte de 400, 400 e pouco, até 1600, 1700, é considerado como o período da Idade Média ali, que aí a gente tem os pré-reformadores, né? Antes disso, né, também tem, está no 410 ali, a gente teve um movimento chamado pré-reforma, em que algumas pessoas foram contra alguns ensinamentos ali da Igreja Católica, né, como o principal era o status privilegiado do clero, porque quando o catolicismo, o cristianismo passou a ser a religião dos reis, deixou de ser a religião dos pobres e passou a ser a religião dos nobres, né, uma religião de luxo, cheia de pompa. Então, nesse período, no período da pré-reforma, os pré-reformadores começaram a questionar isso, né? E eles, alguns deles, como foi o caso, deixa eu ver, acho que foi o John Wycliffe, que já começou uma tradução da Bíblia para o inglês, que até então só se tinha a Vulgata Latina e a Septuaginta, que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento em grego. Mas todos esses homens pré-reformadores foram perseguidos e martirizados pela própria igreja. E a gente já vê como o jogo já muda. Então começa esse período, o período das cruzadas, que é todo um período muito obscuro da história da igreja. Porque as cruzadas elas são um movimento reacionário ao crescimento do islamismo, que é uma nova vertente de cristianismo, vamos assim dizer, né?
surge o profeta Maomé, com o Alcorão, e eles têm um avanço ali territorial. E a Igreja Católica, que era a última coisa que sobrou do Império Romano, que já estava enfraquecido, eles vão ali para retomar Jerusalém e retomar território religioso, vamos assim dizer. E aí, em todo esse contexto, surge um monge chamado Martinho Lutero, que ele, por volta de 1515, ele se depara com um texto. Ele era um monge de uma ordem, na época existiam várias ordens, porque os monges eles tinham como ensinamento a reclusão, eles faziam vários retiros ali, para poder se martirizar, para poder, com uma forma de expiação de pecados ali, se machucar, até que Lutero ele se depara com um texto que está em Hebreus 10, 38, que diz: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder eu não me agradarei dele. Então, por conta desse pequeno versículo aí, esse texto, Lutero passa a entender que o autoflagelo, né, o ato ali de você se machucar para expiar os seus pecados, ele é em vão, porque a salvação, a justificação, ela vem através da fé. Então, com tudo isso, ele começa a criar alguns questionamentos e em 1517 ele prega essas 95 teses bem conhecidas, e não com o intuito de haver uma separação da Igreja Católica, mas sim de debater algumas questões como a salvação por indulgências, né? Como, por exemplo, as indulgências, elas eram uma espécie de salvação comprada. As pessoas pagavam por parentes que já tinham morrido e com a intenção de tirar eles do purgatório, ou já compravam a sua salvação. E tudo isso se dá porque na época eles estavam reformando a Basílica de São Pedro, que tinha sido construída lá na época de Constantino, né? Essa Basílica de São Pedro, ela é importante porque ela foi o primeiro prédio da religião cristã, né? Então, era um prédio muito luxuoso e eles estavam reformando porque ali se passava um novo movimento cultural, que é o da Renascença, a volta às artes, então eles queriam reformar e deixar luxuoso, bonito, ali conforme a época. Isso demandou muito dinheiro, demandou muito investimento, e eles precisavam ter dinheiro ali através de impostos e aí venda de indulgências, né? Teve a inserção das relíquias ali, que tudo isso Lutero começou a questionar. Lutero e outros reformadores, né? Teve João Calvino também na Alemanha, teve Zwinglio na Suíça, teve o rei Henrique VIII, que rompeu com a Igreja Católica na Inglaterra, e ele se intitulou ali o bispo da Igreja Anglicana ali. Por um momento, o protestantismo na Inglaterra foi assim, até que surgissem os puritanos, e nessa época é que surgiram, né, nesse contexto aí de separação da Igreja Católica, de estar contestando. Essas pessoas foram, a maioria delas, excomungadas da Igreja Católica, até que eles pudessem ter o direito de reconhecido como religião protestante, vamos assim dizer. Então, nesse tempo, eles estruturaram aquilo que seriam as bases da religião cristã. Então, eles criaram esses 5 solas para poder estruturar os fundamentos da fé cristã, como olhariam para isso. Então, eles criaram o sola Escritura, sola gratia, solus Christus. Todos esses solas, cada um deles, sola é uma palavra latina que quer dizer somente, ou através de somente, né? Então, eles criaram para que pudesse entender que a religião cristã ela era somente pela Escritura, somente pela graça, somente por Cristo, somente pela fé e somente a Deus glória. Então, isso é o que eles traziam
como base da religião cristã. E a título de curiosidade, né, graças a todo... Isso é só a título de curiosidade. Por conta desse movimento, as pessoas começaram a traduzir a Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento, para os idiomas falados ali na Europa na época. O cânon sagrado ali, eles já tinham, né, foi decidido com o tempo o fechamento do que seria a Bíblia, né? Isso foi só constatação, isso foi só com o tempo foi se decidindo os livros que eram considerados inspirados ou não. E ali, né, também naquela época de 300 ali com o imperador que se tornou cristão, eles fecharam o cânon e aí nessa época, só nessa época aqui, mais de 1000 anos depois, eles começaram a traduzir para os idiomas falados na época. Ou seja, as pessoas iam para a igreja e tinha lá uma missa rezada em latim e eles não entendiam nada. Então eles entenderam a necessidade das pessoas terem a Bíblia no seu idioma. E aí quando as pessoas tinham a Bíblia no seu idioma, foi constatado que as pessoas não sabiam ler. Então, por causa dessa época, começaram a surgir as escolas de educação pública mesmo, né, sem aquele viés de classe social. Todas as classes sociais passaram a ter acesso à educação, para que através da educação eles viessem a ter acesso à escritura. Então esse foi, né, um legado para a sociedade que a Reforma Protestante trouxe, né? E aí só para a gente seguir rapidamente, né, nós tivemos, depois desse período da Reforma Protestante, o período das colônias, né? Aqui na América do Sul nós fomos colonizados pelos espanhóis e pelos portugueses, que eram os católicos. Num primeiro momento, os protestantes não se preocuparam com essa parte evangelística, preocuparam-se mais em se estabelecer. E aí, quando os ingleses foram para a América do Norte, ali foram vários grupos puritanos, que eram ali da igreja anglicana, que eram protestantes. E ali, a diferença desse desenvolvimento de igreja foi que aqui foi colocada uma política de exploração da terra, e lá na América do Norte uma política de desenvolvimento daquela terra como nação. Então eles foram lá para se estabelecer, criar uma nova nação, e ali eles tinham a liberdade religiosa, ali eles tinham uma visão de novos céus, nova terra, né? Então eles foram ali para aquele lugar, então a religião protestante cresceu mais ali, e aqui na América do Sul, Caribe para baixo, tudo, a religião católica. E aí nos tempos da Revolução Industrial, tivemos um grande esfriamento espiritual por conta do racionalismo, né? As pessoas começam a ir mais para o lado da razão, da ciência, e aí surge a teologia liberal, né? Que busca um Jesus histórico, começa a querer negar Cristo e tal. E aí surgem vários movimentos ali de avivamento, um deles foi o fundamentalismo, né? Não o fundamentalismo que a gente tem como termo pejorativo de extremismo hoje, mas é um fundamentalismo que se volta ao estudo das Escrituras, e vários outros movimentos de avivamento que buscaram povos isolados, né? Povos da Ásia, povos do Caribe, né? Povos da Groenlândia. Então, esse foi o período ali da Revolução Industrial, onde já havia ali, vamos dizer, mais um início de globalização. E aí, por fim, nós tivemos os avivamentos relacionados aos movimentos pentecostais, né? Depois os neopentecostais, com as teologias mais triunfalistas, e as igrejas modernas, né? Que são as megas igrejas independentes, né? Que são mais do nosso tempo, né? Que hoje em dia a gente vive isso, né? Nós somos presbiterianos, nós seguimos as tradições aí das igrejas protestantes, mas hoje a gente, por conta até da Reforma Protestante, a gente tem toda essa questão assim de que, se eu não concordo com você, eu monto uma denominação aqui, e é basicamente isso, essas mega igrejas, né? São muito fundamentadas no marketing ali e tal,
né? Tem os neopentecostais, né, com as teologias de cura, né, de vitória pessoal, de prosperidade financeira, né? Então, esse é mais o advento aqui, esses três aí é mais o nosso tempo de hoje, né? E por que que eu, mesmo depois da reforma, né, que eu trouxe a necessidade, né, disso? Porque isso demonstra que, ao longo da história, a gente teve um crescimento numérico do cristianismo, mas com esse crescimento numérico nós tivemos vários esfriamentos espirituais e vários retornos às Escrituras. Então, nós, como presbiterianos, que buscamos seguir o cristianismo baseado nas tradições protestantes, nós temos por base, e várias igrejas, né, têm por base, os batistas, até as Assembleias de Deus são protestantes, dizem-se protestantes, eles têm por base esses 5 solas. Esses 5 solas são os fundamentos para a gente, né? Então, por isso a gente precisa fundamentar a nossa fé. Então, como fundamento da nossa fé, nesse domingo nós vamos ver o primeiro fundamento, que é o sola Escritura, somente a Escritura. Depois de eu ter gastado um tempo, volta aí, esse ainda vou entrar no... Mas agora que já trouxe todo um contexto histórico, a gente pode entrar no texto para a gente poder fazer uma exposição e uma defesa desse fundamento, né? A gente precisa entender a importância desse fundamento da nossa fé em Deus com as Escrituras, com somente as Escrituras. Então, vamos lá para 2 Timóteo 3, eu vou ler o texto todo. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deles. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles, Janes e Jambres. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé
Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, esse é o texto. Depois de eu ter falado tanta coisa, acho que depois de ler o texto dava para fechar e ir embora, né? Mas Paulo, nesse texto, essa carta em específico de 2 Timóteo, ela é uma carta em que Paulo está nos seus instantes finais. Se a gente lê com bastante atenção, ele dá a entender que ele já sabe que ele vai ser martirizado, ele já sabe que o tempo dele está acabando, então ele dá recomendações a Timóteo, que para ele era um filho na fé, né? Timóteo era um jovem pastor, então ele se preocupa com esse filho na fé e inicia aqui essa carta. Durante toda ela, ele discorre várias instruções para que Timóteo prossiga o trabalho no cristianismo. Então aqui, nesse texto, Paulo nos dá algumas lições e a primeira lição, agora acho que pode passar, que nós temos isso em mente quando nós temos a Escritura. A Escritura, ela expõe o estado do homem e traz a evidência, né? Evidencia a sua rebeldia. Traz o estado do homem em evidência de sua rebeldia. Então ele evidencia a rebeldia humana e mostra o nosso estado como ser humano. No capítulo 3, nos versos de 1 a 4, ele dá um diagnóstico dos homens do seu tempo. Se repararmos bem, parece que vai piorando no decorrer da história, como nós vimos aí de todo esse decorrer da história do cristianismo. Parece que ele descreve até a sociedade de nosso tempo e talvez até nós mesmos. Porque se algum de nós olharmos para essa listinha aqui de defeitos e a gente achar que a gente não tem nenhum deles, a gente precisa aí pedir ajuda para o Espírito Santo para poder iluminar a nossa mente e mostrar, a gente poder enxergar os nossos erros. Eu particularmente, sou muito egoísta. Minha esposa está aqui, sabe. Então, se nós olharmos para essa lista aqui, nós temos vários, E o primeiro ponto da Escritura, como fundamento da nossa fé, é que ela nos mostra quem nós somos, Esse é o primeiro ponto da Escritura. Ela mostra o nosso estado de depravação, de queda, perante Deus. Nos versículos 5 a 9, ele evidencia ainda mais isso, quando ele fala dos homens que têm aquela aparência de boas obras, mas estão distantes, E eu vou pedir para o Zaga abrir Mateus 5, 21 a 37,
E que aí as palavras de Jesus, elas vão mostrar para a gente que a coisa, ela realmente é extrema. A coisa em si, o nosso estado de pecado, muitas vezes, a Escritura demonstra o nosso pecado e nós somos tão corrompidos que nós muitas vezes, mesmo lendo, nós não temos a percepção do quanto nós somos pecadores. Lê Mateus 5, 21 a 37, Zaga, pra gente. Bem gordão. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de tudo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro conciliar-se com o irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não tenha entregue ao juiz, e o juiz ao oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairá dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, que não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te fez tropeçar, corta-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que refugiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que refugiar sua mulher, exceto em caso de relação sexuais, insta a esposa a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a refugiada comete adultério. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar teu cabelo grande. Então, você vê como a nossa percepção de pecado, ela nos atrapalha, até quando a Bíblia nos mostra ali que estamos em pecado, né? Quem de nós não mente? Quem de nós não deve para alguém, assim, ou processa alguém, ou, né? Que o Senhor quer que nós estejamos em acordo, né? Então, o pecado, a Bíblia nos mostra esse estado nosso de pecado. Até somos tão afetados que muitas vezes, né, às vezes a gente conversa, a gente vê e fala: não, eu também faço isso, né? Às vezes eu converso com meus colegas de trabalho: não, tô tranquilo, eu não tenho pecado, tal. Falo: você não tem pecado? Glória a Deus, né, tal. Mas até dou uma brincada, dou uma zoada, mas muitas vezes a gente acha que a gente não tem pecado, mas a gente tem, né? E a Bíblia expõe, as Escrituras, ela tem que ter esse valor de nos mostrar o que nós realmente somos. Se nós não entendermos o tamanho do nosso pecado, nós não vamos entender o tamanho do que foi a redenção. O tamanho daquilo que Cristo nos livrou. Segundo ponto,
é que precisamos da Bíblia para entender o que é pecado e o padrão moral que é exigido por Deus. Paulo aponta, né, nos versículos de 10 a 13 ali, um modo de proceder ali, né? Ele aponta um caminho, um modo de proceder ali que é gerado pelo Espírito Santo nas nossas vidas, né? Ele fala que, né, Timóteo, que ele tem seguido, né, de perto o ensinamento de Paulo, o procedimento, o propósito, a fé. Então, o Espírito Santo, ele gera em nós essa necessidade de entender o que é o nosso pecado. As Escrituras, elas não só evidenciam o nosso pecado, mas ela também nos faz entender o tamanho disso quando ela mostra o padrão moral ali, né, com esse comportamento, né? Nós temos que ter fé, perseverança nisso. E Paulo, no versículo 14 em diante, ele já apresenta a Bíblia como um manual, né, dizendo que para que Timóteo permaneça ensinando através das Escrituras. E aqui é o ponto-chave daquilo que a gente tem para hoje, né? Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, de que foste ensinado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ele mostra que a Escritura ela é inspirada, ela é inerrante, né? Ela não contém erros, ela não contém equívocos. A Escritura ela mostra para nós, né, através dela nós temos como seguir um manual, uma regra de fé e de prática para que nós possamos seguir, o Espírito Santo nos conduzindo para que nós possamos ser repreendidos e corrigidos, para que possamos, a fim de que nós agrademos a Deus, para que sejamos habilitados para a sua obra, porque Cristo nos salva para que nós possamos também levar isso para as outras pessoas, né? Então, resumindo, a Bíblia nos mostra quem nós somos, ela nos mostra o que é pecado e ela é o nosso manual, ela é inspirada por Deus. Ela nos mostra quem Deus é também, ela nos mostra quem nós somos e quem Deus é. Deus é santo e o nosso pecado ofende a Deus. A Bíblia ela é o suficiente, ela não precisa de acréscimos. Quando Paulo fala que a Escritura ela é inspirada e útil para ensino, para repreensão, para correção, educação na justiça. Então, quando ela é usada na educação na justiça, ela não precisa de acréscimos, porque ela é inspirada por aquele que criou todas as coisas. E ela não contém equívocos, né? Ela não contém erros. Na narrativa bíblica nós temos a narrativa de queda, o nosso estado de queda, de redenção. Ela nos mostra que através de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. E a consumação, quando Cristo virá nos buscar. Por conta dela, por causa dela, nós podemos buscar todas essas instruções
para que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. E no capítulo 4 tem, resumidamente, dar fruto, que é transmitir isso para as outras pessoas. Para isso nós somos chamados para que a palavra nos mude, para que possamos também instruir as pessoas. Então, para que a gente não se esqueça, a Bíblia ela é uma narrativa de queda, de redenção e de consumação, de salvação. Então, e ela não é apenas uma narrativa com a história da humanidade, não é uma história de queda, de redenção, de salvação, consumação da humanidade. Ela é a nossa história. Ela é a nossa história como caídos, como restaurados, regenerados e salvos por Cristo. E através dele a nossa esperança de vida eterna. Esse é o nosso maior presente, essa é a nossa maior bênção. É a salvação, é a vida eterna, essa vida aqui que pode durar no máximo 100 anos, como Paulo disse, ele considerou refúgio, visando uma vida que é eterna, ao lado daquele que nos livrou. Nos livrou do quê? Da ira do Pai. Porque, como eu já disse antes, Deus é santo, o nosso pecado ofende Deus. E somente Ele mesmo, através de Cristo, poderia nos redimir dos nossos pecados. E Ele fez isso. E que nós venhamos entender a necessidade da Bíblia, a importância da Bíblia, para que nós possamos sempre estar voltados a Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo para que Ele ilumine as nossas mentes e para que não haja, como houve tantas vezes na história, um distanciamento da palavra, um distanciamento daquilo que eram os mandamentos de Deus e assim tantas calamidades, tantas mortes, tanta destruição. Para que haja todos os dias um avivamento em nós, para que nós busquemos nas Escrituras o auxílio para uma vida cristã até o dia que Cristo voltar. E porque sem a Bíblia, sem a Escritura, os nossos cultos e as nossas vidas, ela é o próximo slide já. Mais um, aí é o resumo. Sem a Escritura, os nossos cultos e as nossas vidas, elas estão fadadas ao fracasso espiritual. Essa nossa reflexão, essa nossa defesa de fundamento de fé, somente Escritura, somente pela Escritura nós chegamos a Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus e que ela venha realmente iluminar a fim de que não haja tropeço em nós. Parece até meio óbvio, Ela ilumina para quê? Para não tropeçar. É para isso que a gente sai com a lanterninha de noite. Mas que a Bíblia seja isso nas nossas vidas. Nesse mês que nós comemoramos a Reforma Protestante, que nós nos voltemos à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Queria pedir para o nosso diácono Zezé nos conduzir nessa oração. Senhor, meu Deus Santo, eterno, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos permitiu estar aqui. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é nosso Deus e não há outro além de ti. Por isso, ó Pai, somos gratos por ouvir a tua palavra, por que o Senhor possa, ó Pai, selá-la em nosso coração, para que possamos, ó Pai, colocar em prática, sempre para a honra e glória do teu santo nome. Que o Senhor é um Deus digno, que o Senhor possa receber esse culto e tudo aqui que foi feito, racional ao Senhor, que seja um aroma suave ao Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor nos dê uma ótima semana em tua presença,
que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor possa enviar anjos para que possam nos guardar. E muito obrigado, Pai, a Senhora, grato pela vida dos irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui. Que o Senhor possa estar com cada um. Obrigado por tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Assim eu oro grato, em nome de Jesus. Amém. Amém.